Fala, torcedor. O clima nos bastidores do Flamengo esquentou de vez após mais uma polêmica envolvendo o técnico Felipe Luiz e o atacante Gonzalo Plata. Felipe Luiz decidiu proteger o Plata depois de mais uma expulsão. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ou seja, o Felipe Luiz tá querendo me dizer que tem jogador que é expulso por querer? A gente teve aí o Matheus Gonçalves mandando indireta pro Felipe Luiz após gol na Arábia Saudita. Durante muito tempo, assim, ele perde a posição, ele é muito anárquico dentro do meio-campo. Que o Matheus Gonçalves não jogava muito porque tinha um estilo anárquico em campo. É um discurso muito fraco para um treinador de Flamengo. A declaração pegou muito mal, já que o atacante foi expulso 3 vezes em menos de 2 meses e a diretoria decidiu puni-lo internamente. A postura de Felipe Luiz, apontada como protetora e conivente, gerou irritação entre torcedores e até entre alguns atletas, que reclamam da diferença de tratamento a certos jogadores como Plata e Alan, enquanto outros, como o atacante Juninho, perdem espaço mesmo sendo profissionais exemplares. Para piorar o ambiente, Matheus Gonçalves, ex-jogador do Flamengo, aproveitou um gol marcado na Arábia Saudita para provocar Felipe Luiz nas redes sociais. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. O Felipe Luiz tem sido mais contestado por jogadores do que a gente imagina. Tornou-se pública aquela briga entre o Felipe Luiz e o Pedro e a gente acha que esse é o único episódio de desavença entre o técnico do Fla e um atleta do clube, certo? Tá errado. Já existiram outros episódios recentes. Isso se tornou mais evidente depois que na quarta-feira o Felipe Luiz decidiu proteger o Plata, depois de mais uma expulsão. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. No dia seguinte, a diretoria do Flamengo veio a público para punir o atacante equatoriano. Foram 3 expulsões num período de menos de 2 meses. Pois bem, a partir daí começaram a surgir várias revelações. A proteção do Felipe Luiz ao Plata e ao Al-Nassr em detrimento de outros atletas. Lá da Arábia Saudita, onde marcou um gol na vitória do Al-Ahly em partida da Liga dos Campeões, o Matheus Gonçalves, que deixou o Flamengo pela falta de oportunidade com o Felipe Luiz, se justificou. Ele postou um vídeo com lances e gol dele e escreveu na legenda anárquico, com uma referência a uma crítica ao Felipe Luiz. Isso porque, enquanto era treinado pelo Felipe Luiz no time principal, o Felipe afirmou que o Matheus Gonçalves não jogava muito porque tinha um estilo anárquico em campo. Esse é o primeiro, ou é mais um episódio público de uma desavença entre o Felipe Luiz e agora um ex-atleta do Fla. A gente teve aí o Matheus Gonçalves mandando indireta pro Felipe Luiz após gol na Arábia Saudita. Vocês viram isso? Ele postou, tá? Anárquico, tá? Felipe Luiz tinha chamado ele de anárquico numa coletiva. Durante muito tempo, assim, ele perde a posição, ele é muito anárquico dentro do meio-campo. E aí, o Matheus Gonçalves foi lá e postou, fez um post nas redes sociais, escrevendo, anárquico. Que situação, hein, meus amigos? Que situação. A gente tá vendo aí influenciadores que cobrem Flamengo, jornalistas que cobrem Flamengo, falando de novas festas, eu só espero foco, meus amigos. Posso contar que existiram outros probleminhas de atletas que não jogam com tanta frequência e que acabam por se incomodar. Há uma lamentação desses atletas que não jogam muito em relação à forma como o Felipe Luiz protege alguns em detrimento de outros. E o Al-Nassr e o Gonzalo Plata são os, na teoria, queridinhos do treinador rubro-negro. O Al-Nassr e Plata já tiveram vários problemas de indisciplina dentro e fora dos gramados e sempre ganham uma nova chance, algo que não acontece com alguma frequência. Você quer um exemplo? Juninho, que tem até uma parte da torcida que gosta do centroavante. O Juninho tem jogado cada vez menos, foram 29 partidas e 3 gols desde que foi contratado. O Juninho nunca deu problema extracampo, comportamento extremamente profissional, mas mesmo com a ausência do Pedro, que é centroavante de origem, o Juninho tem ganho bem poucas oportunidades. Que nota você dá para o trabalho do Felipe Luiz na atual temporada? E outra, você renovaria o contrato dele ou aguardaria até o fim dessa temporada? Já uso espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Dessa vez eu vou ter que criticar o Felipe Luiz com relação ao assunto Plata. Porque eu sou uma das pessoas
que mais elogiam o Felipe Luiz e que mais acreditam no futuro do Felipe Luiz como um grande treinador. Agora, ele falar, primeiro, que a expulsão do Plata foi sem querer e que ele não vai criticar. Ou seja, o Felipe Luiz está querendo me dizer que tem jogador que é expulso por querer? Nenhum jogador é expulso por querer. Jogador é expulso por inconsequência, é expulso por burrice, é expulso por irresponsabilidade, é expulso por força desproporcional. Nenhum jogador é expulso por querer, Felipe Luiz. Então o Plata tem que ser punido sim, porque depois dele ser expulso de uma forma idiota, injusta, mas idiota contra o Racing, no jogo seguinte ele é expulso depois do Flamengo virar uma partida de uma forma totalmente burra, então ele tem que ser punido. E pra mim, a parte mais grave da declaração do Felipe Luiz é quando ele diz, num momento de grande pressão como esse, é aonde os times erram mais. E é normal, e os erros do nosso time estão sendo letais. Me desculpa, Felipe Luiz, um treinador que treina um time repleto de estrelas e de jogadores experientes com esse discursinho numa reta final, pra mim, é um discurso muito fraco para um treinador de Flamengo. Sabe por quê? Porque o que o Felipe Luiz devia dizer era o seguinte, num momento como esse, de maior pressão, é que a gente tem que ser grande, é que a gente tem que mostrar nossa força e a gente não pode errar. Não pode ter erros letais como a expulsão do Plata, como o toquezinho dentro da área do Pulgar, porque é nisso que, na minha opinião, o Abel Ferreira ainda se diferencia com relação ao Felipe Luiz. O Abel Ferreira, ele não aceita erros bobos. O Abel Ferreira, ele não aceita dizer que é nessas horas que se erra mais. Pelo contrário, ele fala que é nessa hora que a mente tem que ser forte. E um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes, que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. E um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes, que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Não, o Everton é sempre muito confiável, sempre faz jogos sólidos, né? E ele domina muito o meio campo, que é a fase defensiva, os apoios que ele tem sempre para solucionar o companheiro pressionado, e ele tem muitos detalhes que eu gosto no volante, por isso que eu me sinto tão seguro quando eu coloco ele no campo. O Lohan vem evoluindo, está jogando no Sub-20, vem jogando melhor, vem treinando muito bem, pelo que o Nuno, o treinador do Sub-20, me falou. Está treinando com muita intensidade, com força, está correndo, está querendo aprender, e hoje com os desfalques decidi chamá-lo, né? Mas infelizmente, como ele jogou quarta-feira, eu acho, ele não conseguiu treinar comigo, nenhum treino essa semana, então não me senti confortável em colocar, porque ele não tem as dinâmicas de treinamento comigo. E o Matheus é um jogador que tem um talento, vocês sabem disso, tem um talento muito grande, uma qualidade muito grande, e eu imaginava que ele fosse dar essa qualidade que nos faltava, esse toque de qualidade no meio campo que nos faltava. Mas é um jogador que durante muito tempo, assim, ele perde a posição, ele é muito anárquico dentro do meio campo. Então, por mais que ele tenha muita qualidade, muitas vezes ele mesmo se aperta nas situações, mas é um jogador que tem qualidade e tem muito para evoluir. Agora é a sua vez de opinar. Qual é a sua opinião sobre o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo até aqui? Você acha que ele merece mais tempo para amadurecer como treinador e consolidar seu estilo? Ou acredita que o discurso dele já mostra que talvez ainda não esteja pronto para comandar um vestiário tão pesado como o do Mengão? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família!